Vamos agora à análise com a comentadora da RTP, Carmo Afonso, e com o politólogo Eduardo Pereira Correia. Muito boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. Carmo, comece por si e com esta entrada de António Costa na campanha, vai dar aqui um novo dinamismo à campanha de Pedro Nuno Santos? Claro, muito boa noite. Eu acho que o António Costa tem umas características performativas e discursivas que, de facto, são vibrantes e que conseguem mobilizar as pessoas e que conseguem trazer uma energia à sala que é assinalável. Eu, por acaso, estive no último comício do Partido Socialista do António Costa, antes das últimas legislativas, tive curiosidade de ir lá ver, quer dizer, e vi o António Costa fazer um discurso brilhante, brutal. Se isto vai trazer ânimo. Quer dizer, por um lado, sim, traz ânimo, mas por outro lado, também serve de termo de comparação que o Pedro Nuno está a fazer um caminho, está muito melhor e vimos uma evolução nos debates, mas ainda não consegue chegar a este nível. Portanto, fazendo a de comparação entre António Costa e Pedro Nuno Santos sai a perder, na sua opinião? Eu acho que para já ainda sai a perder, ou seja, o António Costa é, de facto, imbatível nesta coisa de subir, falar e de tomar conta da sala. É a voz que é amplificada, são as frases que são assertivas, apesar de ele às vezes não ter uma excelente dicção, mas isso não o atrapalha minimamente. Acho que as pessoas às vezes têm um bocadinho de saudades desta vibração e desta confiança na política, porque é muito importante. Por isso, a minha avaliação é que a aparição de António Costa é muito positiva e acho que podíamos compará-la com a aparição de todas as figuras da direita históricas importantes, máxima importância, aliás, que nesta semana foram chamadas... Já vamos falar disso a seguir. Agora quero perguntar ao Eduardo se considera que esta entrada de António Costa na campanha vai beneficiar Pedro Nuno Santos e a campanha do PS. Bom, nós estamos a entrar naquilo que é a última semana da campanha. É normal que seja nesta altura que todos os líderes sejam trazidos à colação pelos partidos. Nós vemos agora isso com Durão Barroso, que veio, já o artigo do professor Cavaco Silva. Portanto, é uma altura em que tanto a esquerda como a direita vai trazer os seus líderes. António Costa, obviamente, foi dos, como a Carmen dizia bem, foi dos políticos mais brilhantes dos últimos anos. Mesmo que ele tenha algumas dificuldades de governação, como nós vimos, tem sim uma empatia enorme junto do eleitorado. E isso é uma vantagem para dentro do eleitorado de esquerda e para dentro do eleitorado do PS. Isto é, António Costa tem a capacidade de fazer um discurso que acaba por ser um conjunto de toda a esquerda, aquilo que ele chamava o derrubar aqueles muros à esquerda com o PCP e com o Bloco de Esquerda, e consegue representar tudo aquilo. Só isto é que leva... Acredita que só atinge a esquerda, que não vai, por exemplo, chegar aos indecisos? Não. Nos indecisos nós... Em sondagens... Os indecisos têm de ser exatamente, os indecisos vão ser alguma coisa, não existem indecisos no dia 10 de março. O que acontece é o seguinte, esses indecisos, normalmente em sondagens, nós fazemos aquilo que é uma divisão de indecisos entre os partidos. Esses indecisos, aquilo que nós chamamos a franja política, são aquilo que dá as eleições a um partido ou ao outro, ou neste caso a um grupo à esquerda ou à direita. E esses indecisos são os que estão a ser influenciados, sobretudo nestas últimas semanas. São aqueles que vão tomar a decisão no dia do voto, no dia das eleições. E, portanto, todos estes antigos líderes que vêm à colação, à campanha, ajudam a satisfazer aquilo que são essas indecisões. No caso daqueles que se viam revistos na campanha do Partido Socialista, António Costa é um trunfo. Naqueles que querem castigar o Partido Socialista por aquilo que ele trouxe nos últimos anos de governação, obviamente não se revêem ali, irão rever-se no outro lado qualquer. Nós temos é que lembrar-nos que esta franja não é uma franja fiel a um bloco, isto é, não é uma franja fiel a um bloco de esquerda ou de direita. Ela é uma franja que acaba por andar de um lado para o outro. Ora vota PS, ora vota PSD. E, portanto, é muito fácil
nestes últimos dias de campanha, estamos a uma semana de campanha que falta, começar a haver um extremar de posições, isto é, de discurso, de luta, de ganhar, de vencer. O apelo ao voto útil, que vai começar rapidamente, segunda ou terça-feira, o provavelmente extremar do discurso por parte dos partidos mais radicais. Vamos começar a ver isso no Bloco de Esquerda e no Chega. Portanto, começamos a entrar numa última semana onde tudo isto vai começar a ser aumentado e projetado para que estes indecisos comecem a tomar uma decisão. Sendo que esta semana ficou muito marcada pelas aparições na campanha da direita, com uma análise a ser feita de que Montenegro estava a tentar centrar o PSD e, com todas estas ex-grandes figuras da direita a aparecerem, a acabarem por colocar o PSD mais à direita. Sim, eu acho que estas aparições que se criam muito fortes, e atenção, foram muito fortes, sobretudo a de Passos Coelho. Passos Coelho continua a ser um peso pesado, pesadíssimo, tem um impacto enorme. E teve uma entrada infeliz. Teve uma entrada infeliz na campanha. Teve uma entrada bastante infeliz e eu chamo a atenção para dois momentos. Aquele que não podemos deixar de falar, que é dizer que havia uma sensação de insegurança em Portugal, quando nós sabemos todos que Portugal não é de todo um país inseguro, pelo contrário, é um dos países mais seguros do mundo, muito bem classificado nessa lista, e claro que um antigo primeiro-ministro não deve estar aqui a falar de... eu acho que as pessoas sentem, aliás, até têm uma responsabilidade muito reforçada de, se achar que os portugueses sentem uma coisa e que ela não tem correspondência com os factos, de os esclarecer e não de embarcar neste tipo de, e ainda de assim, discurso. a Carmo não considera que seja importante, coisa, mas Maria. está relacionado, Okay. depois pode terminar. Okay. Não considera que é importante Pedro Passos Coelho ter trazido a questão da imigração para a campanha para que não seja apenas o Chega a falar dela? Ou acha que o discurso que depois foi feito desde essa entrada do tema na campanha foi muito semelhante ao do Chega? Eu acho que não podemos ter que não pode existir essa estratégia eleitoral de, para roubar votos ao Chega, vamos então ter um discurso aproximado do Chega e com isso tentar cativar aqueles eleitores. Estaríamos perdidos se isto fosse um caminho, perdidos, porque nós não podemos fazer de conta que o discurso do Chega é um discurso democrático e normal. Ele está a ser normalizado, mas normal não é. E estava a dizer que, além disso, que o Passos associa essa insegurança à imigração, quando também nós sabemos que, com o aumento da imigração, não existiu um aumento da criminalidade e que não é relevante o número de imigrantes, não são relevantes os imigrantes que estão presos. Ou seja, tudo isto é uma falácia e que tem consequências gravíssimas. Aliás, o que Luís Montenegro teve de fazer a semana inteira, eu acho que isto até é engraçado, tem a sua piada, mas o que o Luís Montenegro teve de fazer a semana inteira foi estar a fazer controle de danos. Ou seja, veio Passos Coelho com uma intervenção estapafúrdia, na minha opinião. A seguir vem o Paulo Núcio, que não é uma figura menor, é o quarto, está em quarto lugar na lista de Lisboa da AD e que vem a declarar expressamente uma intenção de dificultar o acesso ao aborto e até proceder a um novo referendo. Que, novamente, Montenegro vem dizer que aquilo não representa a AD, que aquilo é uma opinião, que não está nada no programa. Está bem, também não estava no programa em 2015 e acho que todos nós nos lembramos que, na reta final de governação da PAF, foi aprovada uma lei na Assembleia da República que tinha precisamente a ver com isto. Era dificultar o acesso ao aborto. Isso foi feito. Depois, com a geringonça, foi afastado. Mas, portanto, isto não é assim um fantasma tão estranho e cadavérico. Isto tem reflexos na AD. E depois vem um negacionista climático em Santarém. Novamente vem Luís Montenegro dizer que isto não reflete, temos aqui muitas opiniões e somos um grupo muito não sei o quê. Também Rui Moreira aproveitou para falar da temática que ele defende, que é o retrocesso na lei da droga. Ou seja,
Nós estamos aqui... Até parecia um governo do PS com tantos casos, não é? Nós estamos... Isto era um governo de maioria absoluta. Nós estamos aqui perante uma coisa que são pequenas amostras de um grande... de políticas e de uma visão tão retrógrada da política. Eduardo Pereira Correia. Foi essa a imagem e tão que passou. antiprogressista que... Para a Carmo foi, ou seja, foi-lhe bastante ao âmago aquilo. É verdade que estas campanhas são cada vez mais vivas e quando nós metemos muitas pessoas a falar dentro da campanha, há lugar para isso. E a verdade é que eu não vejo a coisa assim tão sectorial, mas vejo que em todos os líderes, cada vez mais o escrutínio é maior. Isto é, da esquerda à direita, e eu dizia ainda isto há pouco, esta campanha é provavelmente a campanha eleitoral onde o escrutínio é maior. Seja pelas redes sociais, seja pelos jornais, seja pela televisão, seja pelo comentário que é feito, seja pelas televisões, sobretudo as televisões, os canais de informação, que estão constantemente a passar informação de manhã à noite sobre política. Portanto, há quase uma overdose política e portanto, os cidadãos não se podem queixar de ter a maior informação possível, escrutínio. E o escrutínio, hoje em dia, já não é só feito na visualização, é feito também no fact-checking, isto é, conferir os factos. Eu digo isto e passado 5 minutos já está alguém a dizer esse facto é verdadeiro ou é falso. E, portanto, hoje os líderes... É muito interessante. É um VAR. Exatamente, é isso mesmo. É um VAR, é dinâmico, torna dinâmico, torna mais séria a campanha. Mas foi benéfico ou não? Eu acho que é totalmente benéfico. Porque o que nós víamos era o quê? Falo das aparições dos antigos líderes e das grandes figuras do PSD. Claro que sim, são galvanizou pessoas... a campanha, na sua opinião. Galvaniza e outra coisa. As campanhas hoje em dia não se fazem como se faziam há 20 ou 30 anos atrás. Sobretudo no inverno, com as arruadas, fazem muito pouco sentido. E os comícios levam muito poucas pessoas a lá irem. Agora os líderes têm arranjado uma outra solução que tem a ver com os jantares e almoços e com convidar artistas de música. Mas ainda assim, nós temos hoje em dia razões de espectro muito superiores. Por exemplo, as redes sociais, o tempo de antena, por exemplo, da televisão. A televisão hoje em dia substitui muito a rádio. E, portanto, as pessoas estão em casa, têm a televisão ligada a fazer-lhes companhia. E esse escrutínio que é feito pela população é muito mais interessante do que, por exemplo, a leitura de um programa. Porque nós sabemos, como ainda agora estamos a falar, que muitas vezes o que está no programa ou é impossível de ser feito, ou tem algumas condicionantes, e às vezes há coisas que estão escondidas que, quando o líder é confrontado, pode até dar aquilo que é a sua imagem pessoal, que vai muito além daquilo que é o programa. E, portanto, esse escrutínio e trazer estes líderes para a campanha é trazer a essência dos partidos, é não renegar a essência. Portanto, nós sabemos que na AD existe, obviamente, muito daquilo que será a política de Cavaco Silva, a exigência da política de Cavaco Silva, de Durão Barroso, todos os seus líderes. Como Pedro Nuno Santos não fará diferente, nós vemos, aliás, ele tem trazido agora à campanha ministros. Em conclusão? Atuais ministros. Portanto, a conclusão é que, efetivamente, esta campanha tem sido riquíssima até agora, com alguns episódios que não têm manchado a campanha, mas tem sido muito rica para dar à população aquilo que é o maior... Episódios que vamos ver já de seguida. Peço-vos, Eduardo Pereira Correia e Carmo Afonso, continuem connosco. Vamos olhar para o que foi também a campanha dos restantes partidos. Começamos a análise com a Carmo Afonso, comentadora da RTP, e com Eduardo Pereira Correia, politólogo. Uma vez mais, boa noite aos dois. Eduardo, Mariana Mortágua aqui a insistir na maioria de esquerda. Sim, agora, claramente, falando naquilo que será uma aliança com o PS. Eu penso que esta campanha, Mariana Mortágua veio, temos que lembrar que ela é líder há 10 meses do Bloco de Esquerda, e veio com sangue novo, veio com sangue renovado, tinha muito para dar. Acho que foi pena ter-se perdido naquilo que foi alguns casos, com o caso da avó e agora com o caso do pai e mais outros, ou seja, esta história que nós falávamos do fact-checking, ou seja, rapidamente foram atrás daquilo que foram os casos pessoais que ela referiu e a campanha perdeu um pouco por causa disso. Para além disso, mostra-se um pouco melindrada enquanto líder do Bloco.
Nós estávamos habituados a uma Mariana Mortágua que fez um excelente trabalho na comissão do BES, foi alguém que ganhou pergaminhos para o Bloco de Esquerda naquele momento, e agora vemos alguém que está a vestir mal a capa enquanto líder de um partido. Isto é, com sorrisos forçados, com um discurso muito atrás do PS, não demonstrando aquilo que seria o voto no Bloco de Esquerda. Porque se Mariana Mortágua continuar nesta última semana a insistir na ideia de uma aliança com o PS e numa maioria com o PS, então todos os votos que poderiam ser do Bloco de Esquerda, obviamente farão um voto útil no PS. Na sondagem que nós divulgámos esta semana, houve uma descida de 1 ponto face à sondagem anterior do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda teve 4% nas últimas eleições, não é muito. Nesta sondagem está com menos e, portanto, Está com 4. Está com 4, continua com 4. Portanto, na última sondagem é que tinha 5. Tinha 5, pronto. Mas teve no último ato eleitoral teve 4%, o que é pouco. Não, aliás, tem 5 agora. E antes tinha 6. E antes tinha 4, exatamente. Subiu. Peço desculpa que eu troquei aqui os dados da sondagem das semanas. Ainda assim, o que eu acho é que ela não conseguiu vestir bem esta pele de líder e perdeu aquilo que tinha sido uma vantagem que tinha ganho na comissão do BES, por exemplo, onde tinha-se mostrado bastante metódica, bastante séria e que capitalizou bastantes votos para o Bloco de Esquerda. Vamos ver a última semana, vamos ver como é que ela reage a esta última semana decisiva. Carmo, temos pouco tempo, já se sabe. Já sei. Então, 2 notas. Acho que esta ideia, que aliás foi perguntada à Mariana, de então se havia tanta contestação à governação da maioria absoluta, porque agora esta abertura tão pronta e significativa a um entendimento com o PS de Pedro Nuno Santos. Bom, há aqui uma coisa que é muito importante, que é esta coisa do governo do PS correu mal, que nós ouvimos tanto dizer e que as pessoas estão insatisfeitas. Vamos lá ver, ele correu mal em alguns aspectos, mas nós não nos podemos esquecer que chegámos a eleições e continuamos a ouvir boas notícias no que diz respeito à economia e ao país. Por exemplo, acabaram o exercício antecipadamente, mas com um excedente orçamental. As contas certas. Por exemplo, com as contas certas. Não é certas, é certíssimas, com um excedente orçamental. Por exemplo, tiveram um crescimento económico, soubemos esses números há 2 semanas, extraordinário. E muito acima da média europeia. E agora, ainda hoje ou ontem, soubemos que Portugal está cotado com o nível A nas agências de rating. Isto é tudo que um governo de direita poderia ambicionar. O que é que acontece? É que com estas prioridades que que a maioria absoluta teve, que foi no fundo esta prioridade das contas certas, houve um problema. É que quem ficou a perder foram as reivindicações das categorias profissionais e foram também os serviços públicos, ou seja, aquilo que a esquerda se bate. A esquerda mais esquerda quer precisamente acautelar isto. Mas com Pedro Nuno Santos, não sei se quem leu os programas, o programa de Pedro Nuno Santos tem lá uma coisa muito interessante. Aliás, o programa é bom. O programa do Pedro Nuno Santos é bom, é criativo e é bom. E uma das coisas que lá tem, que eu acho que é importante, eu não sei porque é que não se fala nada nela, tem uma lógica de equilíbrio orçamental, ou seja, parar com estas políticas para criar um excedente. Ora, é nessa diferença entre a orientação da maioria absoluta, que queria mesmo criar excedente e que estava muito contente com o excedente, e agora é por isso que há dinheiro para distribuir, que não havia, mas é nessa lógica diferente que pode estar o encaixe com a esquerda. E queria só dizer mais uma coisa, é que eu não acho que estes casos que nós temos visto associados à Mariana Mortágua, e falo de a avó, e falo de, agora nestes últimos dias, da declaração que ela fez em relação ao pai, de que teria sido condenada à prisão perpétua pela PIDE. Eu acho que estes casos não são bem casos em si. São, sobretudo, uma enorme vontade que existe, sobretudo à direita, de colar esta imagem de, afinal, esta mulher que se prepara tão bem, até obcecadamente, os dossiês e as pastas e todos os temas sobre os quais vai falar, e que é rigorosíssima e que é, eu diria,
a candidata a que melhor, aliás, a única candidata que consegue, quando apresenta as suas propostas, justificá-las e dizer qual é o impacto que terão a nível orçamental. Então dá um particular gosto colá-la a mentiras. E é isto que nós estamos a viver, e é isto que nós estamos a ver. Eu não acho nada que a Mariana Mortágua esteja fraca. Eu acho, aliás, que ela tem feito uma campanha como se esperava, irredutível e muito bem feita. E assim caminhamos para a segunda e última semana de campanha. Carmo Afonso, Eduardo Pereira Correia, obrigado aos dois por terem estado connosco. Boa noite e até à próxima. Obrigada.